O time do Paris Saint-Germain nessa temporada começou do jeito mais apelão possível. Os caras contrataram os jogadores mais cobiçados do último mercado da bola e fizeram as melhores compras entre todos os times. Sendo bilionário e com um elenco recheado de craques, parecia que ia ser tudo mais fácil daqui pra frente. Então o torcedor parisiense começou a ficar tranquilo e alguns já até comemoraram o título do campeonato francês antecipadamente. E dá pra entender, mas com o passar do tempo, muitas dores de cabeça foram surgindo para a diretoria do Paris. E se antes o clima já estava aos trancos e barrancos, agora parece que tem mais uma crise surgindo e o Sérgio Ramos pode dar adeus ao clube sem nem ao menos estrear oficialmente. Por isso hoje, você vai conferir a nova polêmica do PSG. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Depois das últimas contratações, o PSG começou a dar alegria para o torcedor e passou a botar medo nos times rivais. Os caras contrataram o segundo goleiro mais valioso do mundo, que foi eleito o melhor jogador da última Eurocopa, algo difícil de acontecer. O lateral direito, que era cobiçado por grandes times e que também é um dos mais caros da história do futebol. O outro lateral, que está em ascensão e tem tudo para ser um dos melhores do mundo nessa posição. O volante, que foi campeão da Champions League e do Mundial de Clubes recentemente. Um dos maiores jogadores da história do esporte, com 6 prêmios de melhor do mundo até agora. E também o Sérgio Ramos, que tem um currículo de dar inveja. Uma Copa do Mundo, 4 Champions League, 2 Eurocopas e muito mais. O PSG merecia o Prêmio Nobel da Paz por fazer Sérgio Ramos e Lionel Messi se tornarem amigos e companheiros de time. Quando Messi chegou, o espanhol até deu boas-vindas. Mas dentre todos esses craques que chegaram no time, só o próprio Sérgio Ramos é quem não jogou pelo clube ainda. E já estamos indo para a 4ª rodada da Champions League e para a 13ª do Campeonato Francês. 4 meses já se passaram desde a contratação de Ramos, e até agora ele não vestiu a camisa oficial de jogo, só vestiu a de treino. Motivo? Sérgio Ramos chegou ao Paris Saint-Germain lesionado e não está conseguindo se recuperar. Vale lembrar que esse não é o primeiro problema do Paris nessa temporada. Depois das grandes contratações na última janela, teve aquela treta com o Mbappé que queria sair de qualquer jeito do time francês depois da chegada do Messi, mas acabou ficando. O Kimpembe em choque de perder a titularidade com a chegada do Ramos, o Messi ficando irritado com o técnico Mauricio Pochettino após ser substituído num jogo do Campeonato Francês, o Mbappé reclamando do Neymar e chamando o brasileiro de vagabundo na frente das câmeras enquanto estava no banco de reservas, o episódio da possível saída do Pochettino por conta dos resultados não tão agradáveis mesmo com os grandes jogadores no time. Além disso, tivemos também o Donnarumma e o Keylor Navas, ambos insatisfeitos por terem que fazer rodízio no gol. Tivemos também o Xavi Simons reclamando por ter sido mandado para o Sub-19. Ele ainda é uma promessa e saiu do elenco principal, e como está em fim de contrato, pretende não renovar, segundo o jornal da equipe. Depois, o Ainaldo reclamou em uma entrevista por estar esquentando o banco no time. E agora o Sérgio Ramos, que chegou com muita moral, mas ainda nem viu a cor da bola em campo. Ele está lesionado desde que chegou no time. Muitos acreditavam que seria possível uma rápida recuperação porque o problema, aparentemente, não era tão grave. E ele ficaria de molho por no máximo 2 meses. Mas não foi isso que aconteceu. Agora o Paris Saint-Germain está levando gol a rodo nas partidas. Nessa temporada, só teve uma sequência de 3 jogos sem sofrer gols, dos 16 disputados, e o Ramos seria um jogador que ajudaria bastante no sistema defensivo por conta da experiência que tem. Para você ter uma ideia de como está o clima por lá, a diretoria do time já está sem paciência com a situação do zagueiro espanhol. Segundo o jornal francês Le Parisien, o PSG está considerando rescindir o contrato de Sérgio Ramos se a situação não for resolvida em breve. Fora que ele tem um salário bem alto também, cerca de 12 milhões de euros por temporada, e até agora ele não jogou. A confiança que alguns depositaram no zagueiro quando foi contratado, ou até mesmo depois da sua lesão na posterior da coxa umas semanas depois, já não é inquebrável. Tanto assim é que a opção de quebra de contrato, mesmo não estando em cima da mesa ao dia de hoje, já não é ficção científica. O PSG começa a admitir que pode ter se enganado, disse o jornal Le Parisien. Ainda segundo o jornal, o diretor esportivo do PSG, o brasileiro Leonardo, deu uma entrevista a ele sobre isso e falou que o clube já sabia de toda essa situação e do que poderia acontecer. O ano de 2021 para o Sérgio Ramos não está sendo nada fácil. Ele operou o joelho esquerdo em fevereiro, teve problema na panturrilha e agora lesionou o tendão de Aquiles. Na última temporada, ele jogou os últimos jogos do Real Madrid no limite. Deu gás porque a fase era decisiva e sua musculatura estava por um triz. Mas uma hora a conta chega. E agora ele está sem previsão de retorno aos gramados. A sua última partida foi há 6 meses atrás contra o Chelsea, na Champions League. O zagueiro espanhol já está com 35 anos, uma idade já avançada, mas ele está em forma e com um ótimo físico. Justamente por isso, a recuperação dele poderia ser rápida, mas não foi o que aconteceu. Caso o Paris Saint-Germain queira mesmo rescindir o contrato com o Sérgio Ramos, eles terão que tomar cuidado porque a coisa não é tão simples assim. O jogador assinou um contrato de 2 anos com duração até 2023. E por conta de algumas regras da FIFA, o PSG primeiro teria que entrar em um acordo com o atleta e posteriormente pagar uma indenização a ele.
Mas isso deixaria o clube exposto a sofrer uma sanção e uma indenização da FIFA, o que implicaria, por exemplo, na proibição da inscrição de novos atletas, tanto a nível nacional como internacional, por 2 temporadas, segundo o jornal Mundo Deportivo. Mas isso depende mais da FIFA. Se o Paris fechar um acordo amigável com o Ramos e a federação entender isso, eles podem rescindir o contrato sem nenhuma punição. Só 2 pessoas estão felizes com tudo isso aparentemente. O Kimpembe, que agora não vai precisar se preocupar com a vaga de titular, já que ele vai continuar jogando ao lado de Marquinhos, e o outro é o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez. Ele já se tornou inimigo número 1 do Sheikh Nasser Al-Khelaifi, por estar fazendo de tudo possível para contratar o Kylian Mbappé. E como o Sérgio Ramos é um ex-jogador do Real Madrid, e o Pérez simplesmente não ligou para a história que ele tem com o time merengue, e o mandou embora sem mais nem menos a custo zero, porque sabia dos problemas físicos que ele estava enfrentando, agora essa dor de cabeça é a guerra do Paris Saint-Germain. Florentino Pérez deve estar dando risada. Defensivamente, o time não anda tão bem, já que está sempre levando gols. A defesa está sendo muito vazada e está com péssimos números. Já são 13 gols sofridos em 16 jogos nessa temporada. Apesar do elenco recheado de craques, o time francês está tendo certas dificuldades ultimamente, principalmente em relação aos resultados nas partidas, já que o time vence, mas não convence, mesmo com um grande elenco. O trio MNM ainda não encantou do jeito que a gente espera, mas já fez algumas boas partidas e ainda precisa de mais entrosamento. A Master Liga do PSG ainda não teve o desempenho esperado, mas estamos apenas no começo da temporada. Fora isso, ainda tem os outros problemas individuais com os jogadores. O do Neymar, Mbappé e Messi já foi resolvido aparentemente, mas o caso do Wijnaldum que tá no banco, Xavi Simons que está a pistola na base e o rodízio entre os goleiros talvez possa render ainda mais treta no decorrer da temporada. Mas agora, os caras têm mais uma dor de cabeça com o Sérgio Ramos. O cara acabou de chegar e ainda está lesionado. Por mais que seja um grande jogador, está a um passo de rescindir o contrato e ir embora do Paris Saint-Germain. Se você fosse o Sheik do Paris, você rescindiria o contrato com o Sérgio Ramos ou deixaria ele no time para ver se ele consegue se recuperar da lesão? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.